Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, seu ministério, abençoar a classe onde você leciona, onde você também está como aluno. Que Deus te abençoe ricamente. É um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez no canal do pastor Edivaldo Bueno para podermos juntos aprender na gloriosa Palavra de Deus. Nós estamos aprendendo a lição de número 8 da a revista de adulto da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é o início da civilização humana. Esta lição tem a data de 23 de fevereiro de 2020. Então nós estaremos aprendendo aí a lição de número 8. Você que já está sempre acompanhando aqui o canal do pastor Edivaldo, seja bem-vindo mais uma vez. Você pode estar também compartilhando, divulgando o canal do pastor, além de você estar curtindo aqui. Para nós é sempre um prazer, uma alegria poder estar junto com você e participar de alguma maneira, de alguma forma, no seu ministério. Que Deus prossiga lhe abençoando. Então nós vamos estar aí, o início da civilização humana. Lembrando que durante esse trimestre nós estamos aprendendo a raça humana, origem, queda e redenção. Tá? A origem da raça humana, a queda da raça humana e também a redenção da raça humana. A leitura, o texto áureo está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a leitura bíblica em classe, ela está no livro de Gênesis, capítulo 4, e os versículos 1 ao 16. Tá? Interessante que nós estamos aprendendo, e os irmãos vão ver, curiosamente, nós estamos aprendendo sobre a civilização. Tá? E a lição vai trazer aqui uma definição sobre a civilização, segundo o dicionário de Roas. Civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma geração, de um país ou de uma sociedade. Tá? Então essa é a definição. Né? Trocando tudo isso em miúdos, né? Então nós vemos que é a forma como surgiu um conjunto, tá? Quando as pessoas, os civis, eles foram se unindo em um local e desta forma criou-se ali uma civilização. Tá? Então, nós vemos isso a partir de a família, curiosamente, a partir da família de Caim. E é interessante que a primeira cidade a ser registrada é Enoque. Enoque é o mesmo nome do filho de Caim, não o Enoque que nós vamos ver que ele andou com Deus, né, e Deus o levou para si. Tá? Esse Enoque aqui que nós vemos no capítulo de número 4, o versículo 17, é o Enoque, filho de Caim. Tá? Filho de Caim. A Bíblia, ela vai mostrar, tá? Por exemplo, no capítulo de número 5, aí, o versículo de número 24 do livro de Gênesis, tá? O Enoque, que é o descendente de Sete. Esse Enoque, do capítulo 5, o versículo de número 24, ele é descendente de Sete, que é filho de Jared. Tá? Descendente de Sete, filho de Jared. Esse Enoque aqui no capítulo 5, a Bíblia vai dizer que ele andou com Deus e Deus o levou para si. Tá? Diferente
desse Enoque, descendente de Caim, do capítulo 4, versículo 17, que ele, após ele, Caim tê-lo como filho, né, e cria uma cidade, e o nome dessa cidade, ele dá o nome desse filho, chamado Enoque. Então, esse berço da civilização aconteceu naquele contexto ali do livro de Gênesis, e é também corroborado pela história humana. Tá? Quando os irmãos pesquisam na história humana da sociedade, os irmãos vão falar sobre o berço da civilização humana, né? Por exemplo, a Mesopotâmia, tá? Mesopotâmia, e quando nós analisamos sobre isso, sobre a Mesopotâmia, nós vamos ver que ela é um nome dado pelos gregos, né? Que é a junção de algumas palavras, né? Mesos, que é meio, né? E pótamos, que é rio, né? Ou seja, é um lugar que foi criado, um lugar entre rios, entre os dois rios. Que rios são esses? Os rios Tigre e o Eufrates, correto? E daí veio essa expressão Mesopotâmia, tá? Mesopotâmia. É uma terra entre dois rios, tá? E vale a pena lembrar que dentre os povos que foram, que saíram dali e estava registrado na Bíblia, nós vimos uma cidade ali interessante nos dias de Abraão, por exemplo, que é Ur dos Caldeus, porque esses povos também, eles são todos daquela região. Hoje, essa região da Mesopotâmia, ela onde está hoje o território do Iraque e Kuwait, tá? Está entre esses dois rios, antigos rios aí, Tigre e Eufrates, ok? Então existiam muitos povos, né, que surgiram desse berço, dessa região, tá? Conhecidos, os caldeus, né, os neocaldeus, né, os neo-assírios e os arcádios, né, os povos arcadianos, os babilônicos, todos vieram dessa região aí, chamada de Mesopotâmia, e que surgiu exatamente desse contexto que nós estamos aprendendo hoje. Tá? A origem dessa civilização, nós vemos exatamente acontecendo dessa forma, tá? Conforme nós vemos aí no livro de Gênesis, no capítulo 4. Tá? Agora, quando nós analisamos que Adão e seus filhos, eles se tornam um clã, e cada eles vão criando meios de subsistência, e cada um procura uma direção. E então, a partir dali, nós vemos que os povos foram sendo criados, formados, e ali o berço da civilização foi sendo, então, difundido. Nós vemos isso, e interessante é que a civilização, ela é formada de acordo com aquilo que se pensa, de acordo com aquilo que se crê, de acordo com aquilo que se respeita. E isso nós vemos na vida de Abraão e dos seus descendentes. Tá? Agora, vale lembrar que não existe civilização sem o casamento. Por quê? Quando nós olhamos para a Bíblia, e vale lembrar aqui uma palavra de Jesus, no capítulo 19 do livro de Mateus, quando Jesus foi questionado acerca do divórcio e outras questões ali, os fariseus o procuraram, tentando testá-lo, e Jesus respondeu para eles o seguinte: olha, vocês não leram, como está escrito, que no início... Então essa palavra de Jesus lá, ele mostra a forma como Deus criou, como Deus estabeleceu. Então nós vemos aqui um Deus que está no controle de todas as coisas. Tá? Que no princípio, no início, Deus deu diretrizes para que a civilização fosse formada. Formada para a glória de Deus. Tá? Porém,
um dos aspectos de que as civilizações elas foram se distorcendo é exatamente nessa questão de não se ater, não se preocupar com a forma da forma como Deus estabeleceu o casamento, porque a partir do casamento é que se forma civilizações. A união entre Adão e Eva veio os seus filhos. A união de Caim com a esposa veio os seus filhos. E a partir do filho de Caim, a partir deles foram dando sequência. Então o casamento, nós estamos vendo aqui, é a base da civilização. Tá? E se essa união ela não for feita de acordo com como foi estabelecido no início, nós temos uma civilização formada de forma errada ou deformada, certo? Então nós vemos aí, a partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis a partir do casamento. Capítulo 4, versículo 1 do livro de Gênesis vai mostrar isso, tá? Quando Adão ele toma Eva como sua esposa e se une sexualmente à sua mulher, então gera filhos e a partir daí então vai se nascendo a civilização, ok? Então nós vemos que o casamento ele é a base de tudo isso, tá? E é interessante que nós vemos que povos, por exemplo, capítulo 5 do livro de Gênesis, Deus é tão maravilhoso que no capítulo 5 do livro de Gênesis nós vamos ver que a genealogia, tá? A genealogia de Sete, a partir do... Porque Deus a Bíblia é tão maravilhosa, irmãos, que quando nós vemos Adão lá no Éden, Deus ele mostra, aponta o pecado do homem, e o pecado traz consequência, não somente para Adão, mas para toda a humanidade, mas ali Deus faz um pacto, uma aliança com Adão. E há ali uma esperança da parte de Deus dada ao homem, tá? Que do homem seria um que pisaria a cabeça da serpente. E nós vemos que Deus, ele honrando isso, tá? Deus preserva uma linhagem. E Deus agora dá um filho a Adão, Sete, e de Sete Deus agora vai preservar uma linhagem para que a sua promessa feita a Adão, ela se cumpra. Tá? Então nós vemos aí no capítulo 5 do livro de Gênesis, desde Adão até o Matusalém, nós vamos ver Deus preservando. Tá? E vale a pena lembrar que quando o Matusalém ele nasce, Adão ainda estava vivo. Então vejam bem, desde Sete até Matusalém, toda uma geração de homens que foram levantados, e a Bíblia vai dizer aqui, de Sete, a Bíblia vai dizer, de Adão veio Sete, e depois a Bíblia vai dizer que de Sete nasce Enos, e aí, a partir daí nós vamos vendo. Mas o que nós vemos nessas entrelinhas aqui? O casamento. Sem o casamento isso aqui não era possível. Sem o casamento não era possível. Tá? Então o casamento ele está implícito aqui. Tá? Então Adão vai passando para os seus filhos. Vai passando para os seus filhos. Filhos após filhos, netos, bisnetos, tá? E os seus filhos passando para os filhos essa promessa, até chegar lá em Matusalém. E Matusalém, então, ele vai ter um filho que é o pai de Noé. O pai de Noé, tá? Até lá. Então Matusalém vai ter um filho que é o pai de Noé, tá? E Matusalém passa para o seu filho essas promessas também. Tá? Para os seus filhos essas promessas também. E vive no período que seu filho Lameque ainda estava vivo. E Lameque também passa isso para Noé. E o Matusalém, aquele que viveu com Adão, foi um homem que tem um registro de maior idade, ele morre no ano do dilúvio.
Então o que Noé recebeu diretamente daquilo que foi prometido a Adão, preservando então essa promessa. Noé então agora passa para os seus descendentes após o dilúvio. Ou seja, depois dos filhos de Noé, a Bíblia vai dizer que eles, no capítulo 10, capítulo 11, vai mostrar exatamente isso de Gênesis. A forma como Noé também preserva esta aliança, tá? Esta aliança. E ali vão mostrar os filhos de Noé casando e formando civilização pós-diluviana também. E Noé vivo, Noé vive até o período próximo a Abraão, tá? Então a promessa que foi feita a Adão, ela é preservada até Noé. E Noé preserva essa aliança até Abraão. E Abraão, então, passa essa promessa para Isaac e Jacó. E Jacó, então, em Jacó nós vemos a civilização dos hebreus sendo aumentada através dos filhos de Jacó, das 12 tribos de Jacó, que receberam essa promessa, vinda diretamente lá do Éden, através de Adão e a sua posteridade. Então Deus, ele vai trabalhando. Agora, como isso é possível? A partir do casamento. E o casamento feito da forma como Deus estabeleceu, tá? Então o casamento, ele é a base de tudo isso. Nada disso seria possível sem a união conjugal, ok? Então a subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio de subsistência humana. Tá? O homem, de maneira nenhuma, poderia escapar do trabalho. Porque o trabalho, ele faz parte. Agora, o pecado, ele trouxe consequências sobre esta área também. Tá? O pecado trouxe consequências sobre esta área. Tá? Porque a Bíblia vai dizer lá, do suor do teu rosto comerás. Não precisava ser com sofrimento, mas o homem de forma nenhuma deixaria de trabalhar. Fique bem claro isso, tá? Fique bem claro isso. O trabalho, o próprio Deus disse, né? O próprio Deus, ele trabalha a favor daqueles que nele esperam, a Bíblia vai dizer. Jesus falou, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tá? Então a Bíblia, ela vai mostrar que nós servimos a um Deus que trabalha por nós, um Deus que trabalhou lá na formação desse mundo, na preparação desse mundo para nele colocar o homem. Então, de forma nenhuma o homem ficaria sem o trabalho. Tá? Agora, a queda trouxe sofrimento para o homem. A queda trouxe sofrimento, tá? Então, o trabalho veio com suor, com dificuldade, tá? Mas o trabalho foi um meio de subsistência, tá? Então, a civilização, ela só foi possível mediante ao trabalho, tá? Então, quando nós partimos aí para o segundo tópico, a civilização e o conflito, nós vamos ver exatamente isso. E esses dois povos aí, tá? Os filhos de Adão, Caim e Abel, tá? Eles só foi possível formar uma civilização porque eles usaram como meio de subsistência aquilo que nós chamamos que é a agricultura, tá? Ou a pecuária. Agricultura ou pecuária. Tá? Abel, ele desenvolveu a pecuária, né? E o Caim, a agricultura. Tanto é que a Bíblia vai registrar lá que cada um deles trouxe daquilo que eles faziam para oferecer ao Senhor. Tá? Mas Deus, ele aceitou primeiro Abel e depois a sua oferta. Não é o inverso. Quando nós oferecemos algo para Deus, Deus ele olha primeiro para o ofertante, depois para aquilo que ele está ofertando. Então a Bíblia vai dizer lá, Deus, ele recebeu, ele aceitou Abel e a sua oferta, mas Caim e a sua oferta Deus não aceitou. Tá? Então eles desenvolveram, cada um partiram para essa questão do desenvolvimento
Tá? Abel foi se desenvolvendo na parte da pecuária. Quando nós falamos de pecuária, nós estamos falando da parte de animais, de criação de gado, que naqueles dias a palavra gado diz respeito à ovelha e etc. Né? Então, e já o Caim na parte da plantação. Tá? E a partir disso, então, isso foi gerado meio de subsistência. Então, conforme os clãs, as famílias iam se desenvolvendo e formando povos, tá? Esses eram os meios para que eles se autossustentassem e então a civilização foram se desenvolvendo. Tá? Então a Bíblia vai mostrar aí sobre a cidade de Lameque. Quem foi Lameque? Tá? Quem foi Lameque? Quando nós olhamos aí no capítulo de número 4 do livro de Gênesis, os irmãos vão ver que vai aparecer aí Lameque no capítulo de número 4, versículo de número 16 a seguir. Tá? E o versículo de número 18 vai dizer: e a Enoque nasceu a Irade, e Irade gerou Meujarel, e a Meujarel gerou a Metusael, e Metusael gerou Lameque. O versículo 19 vai dizer: e tomou Lameque para si 2 mulheres. Então aqui nós já começamos a ver a distorção da união como Deus no início. Lembra que Jesus diz no capítulo 19 de Mateus? Não tendes lido como Deus fez no início? Tá? Deus fez um homem, um Adão para uma Eva. Um homem para uma mulher. Mas aqui nós já vemos a distorção. Tá? E Lameque tomou para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. E aí nós vemos aqui que esse desenvolvimento a partir de Lameque, da sua cidade, tá? Agora, nós vemos que nas próprias palavras de Lameque aqui, a partir do versículo 19, Lameque era um homem cruel, esse descendente de Caim, herdando a inveja do pai, o exemplo do pai, o ódio do pai, tá? E ele até cita nos seus versos aqui o nome do pai. Tá? Caim foi castigado 7 vezes e Lameque 70 vezes 7. Ele se exalta dizendo: eu matei um homem por me ferir, matei outro por pisar no meu pé. Entendeu? Um homem extremamente violento, que se gabava da sua violência. Então, esse era o contexto dessa cidade, desse descendente de Lameque. Tá? Porém, a Bíblia vai dizer que eles se desenvolveram na parte da tecnologia, na parte da economia, na parte artística. Tá? Então, havia aqueles que fabricavam tendas, os construtores, haviam aqueles que eram criadores de gados. Tá? Isso está no capítulo 4, versículos 20 ao 22 do livro de Gênesis. Havia aqueles que criavam o gado, havia aqueles que se desenvolveram na metalurgia, os metalúrgicos, tá? E também aqueles que na área da música também se desenvolveram. Tá? E é interessante que nos descendentes de Caim nós vemos esse avanço de forma muito superior, talvez porque a história vai mostrar que a descendência de Sete, ela vem posterior, né? Mas nós vemos esse avanço. E essa tecnologia, esse avanço tecnológico, esse aumento de recursos para que a civilização ela fosse sendo difundida, tá? Quando nós olhamos, por exemplo, o período de Abraão lá na frente, a cidade de Ur dos Caldeus era um local que tinha um desenvolvimento maravilhoso, uma grande cidade, e que a metalurgia, a pecuária, todos esses recursos já eram em grande escala, tá? naquela civilização. E talvez por conta disso, isso atraia também os descendentes de Sete. Tá? E por conta disso eles acabam se envolvendo, se misturando de tal forma que
foram se unindo de tal forma, porque com esse crescimento aqui, também, lembrando que a base era o casamento, que a base era a família, e uma família de pensamentos errôneos, uma família de pensamentos pecaminosos, uma família de cruéis, onde a inveja ela já vinha desde de berço. Então, isso foi se passando para a civilização, os descendentes de Caim, e então nós temos aqui uma civilização errônea, uma civilização que está agora doente, tá? Então, isso foi se passando. E quando os descendentes de Sete, eles olham e se atraem a isso, e se unem a esses povos, nós vemos aí que eles entram pelos mesmos caminhos, talvez atraídos pela tecnologia, pelo avanço, tá? E isso aqui é um perigo muito grande, porque às vezes o cristão, ele, atraído pelo desenvolvimento, atraído por isso ou por aquilo, acaba também se unindo ao modus vivendi, à maneira de viver errada e pecaminosa, de onde ele vai se ambientar. Então isso é muito perigoso. O que aconteceu? Os descendentes de Sete, a descendência piedosa de Sete, por isso, e houve ali uma união entre os filhos de Deus com as filhas dos homens, né? Então foi ali começou, foi onde que Deus ele desagradou de tal forma disso, que posteriormente Deus tratou através do dilúvio, correto? Então, partindo para o terceiro e último tópico aí, nós vemos aí um Deus que intervém na civilização, porque Deus, a Bíblia vai dizer no Salmo de número 24, de Deus é a terra pertence a Deus. Tá? Então o nosso Deus, ele intervém tanto na biografia, porque Deus ele trabalha na sua vida, na minha vida, na nossa biografia, a hora que ele quiser. Por quê? Porque nós somos dele, tudo é dele. Salmo 24 vai mostrar isso. Então Deus trabalha individualmente na nossa vida. Deus, e nós vemos isso na Bíblia, tá? Na vida, tem aqui os textos, né, que pode ser lido, né? Adão, quando Deus foi à procura de Adão, o que aconteceu? Por que você está longe de mim? Deus já sabia que eu tinha pecado, e Deus já sabia exatamente onde ele estava escondido, mas Deus estava ali tratando com o homem na sua biografia, tá? O mesmo acontece com Caim. Caim, o pecado está aí na sua porta. Tá? Por que você irou Caim? E ali Deus trabalhando com Caim, tá? O mesmo com Enoque, o Enoque descendente agora de Sete, tá? Lá no capítulo de número 5, versículo 24, que Deus se agradou tanto do modo que Enoque viveu, que Deus tomou para si, tá? Então, Deus ele não é um Deus que intervém, é um Deus que ele age na vida de cada um de nós, tá? O mesmo nós vamos ver na vida de Abraão. Deus foi lá e falou: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus trabalha na nossa vida, nas diretrizes. Por quê? Porque Deus ele trabalha para que os seus planos, os seus projetos, tá? Lembrando que o homem lá atrás, ele caiu. Então nós vemos uma civilização que foi sendo criada de forma pecaminosa, errônea, e distanciando-se de Deus. Então nós vemos que o homem foi avançando na tecnologia, na sabedoria, foi avançando nessa parte, mas também avançando no mal. Tá? Então Deus ele preserva uma linhagem para que ele possa cumprir aquilo que ele prometeu lá no Éden. Tá? Então Deus chama Abraão e trabalha na sua vida. Deus chama agora Isaac e faz o mesmo. Deus chama Jacó e trabalha na vida de Jacó, separa Jacó lá e evita com que a sua família morra de fome, enviando José. Parece que está acontecendo tudo fora da direção de Deus, mas era Deus. O próprio José lá no capítulo 49 lá de Gênesis vai mostrar que ele diz: olha, foi Deus que me trouxe para cá.
Foi Deus que permitiu que vocês me traíssem, porque Deus estava trabalhando na minha biografia, Deus estava me separando, me preservando para fazer de mim o que eu sou hoje. Então, Deus, ele trabalha na vida individual. Queira permitir que Deus continue trabalhando na sua vida também. Que o Senhor possa continuar dirigindo a minha vida, a sua vida, que a nossa vida esteja nas palmas, na mão de Deus, sendo dirigido da melhor maneira, porque o melhor para nós é estarmos na direção de Deus. E isso nós vemos, tá? Deus, ele intervém na civilização, começando individualmente na nossa vida. Agora, o nosso Deus, ele intervém na história da civilização, tá? Basta nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver. Entendeu? Tem povos que Deus fez aparecer do nada. Quando nós olhamos para Israel, a Bíblia não vai dizer lá em Isaías, diz, chama ó bichinho de Jacó, ó vermezinho, capítulo 43 a seguir, não vai mostrar isso, entendeu? Ó vermezinho. Ou seja, vocês são um povinho insignificante, um povo que é um verme, sem valor, mas eu fiz de vocês um povo escolhido. Deus vai falar isso, tá? É o bichinho de Jacó, povo que ninguém dava nada. Nações gigantescas se levantaram contra vocês, mas eu preservei. Deus está dizendo isso. Eu não permiti, tá, que eles fizessem vocês sucumbirem. Então nós vemos que Deus tira do nada e nasceu a nação, como aconteceu também com Israel, quando Israel foi extinto, tá? E Deus fez eles surgirem novamente, tá? Como povo, como nação, tá? Quando nós lemos aí Isaías, no último capítulo de Isaías, nós vamos ver um Deus que ele intervém exatamente na civilização, tá? Então estou tomando aqui a nação de Israel como exemplo, tá? Mas nós temos historicamente, temos muitos outros exemplos, tá? Mas quando nós pegamos o capítulo 66 de Isaías, vamos ver isso, o versículo de número 8, tá? Deus faz nascer num só dia uma nação. Deus faz nascer num só dia. É o que Ezequiel, lá no capítulo 37, fala, do vale dos ossos secos. É possível? Deus perguntou para o profeta. Profeta, Deus, o Senhor sabe, e Deus fez nascer, reviver os ossos secos. A nação de Israel tinha sido extinta, mas Deus fez surgir novamente. Tá? E interessante que, de forma literal, isso se cumpre no 14/5/48, tá? Quando o brasileiro chamado Oswaldo Aranha, né, ele vai lá e vota na ONU a favor do surgimento de Israel como nação novamente. Num só dia nasceu, tá? Cumprindo aí o Salmo 83, versículo 1 ao 4, Isaías capítulo 35, versículo 1 e 2, Isaías 27, versículo 6, cumprindo exatamente um Deus que intervém. Agora, existem povos na Bíblia que Deus diz, olha, vocês serão apagados. Apagados, tá? Então, quando nós vemos o Edom, por exemplo, tá? Edom, por exemplo, foram extintos. Por quê? Porque Deus assim o quis. Nação que Deus quis, olha, eu vou extirpar vocês da face da terra. E várias outras, tá? Nós vimos um Deus que ele age, ele intervém na história. Agora, vale lembrar que Deus, ele faz, ele opera, ele age para o bem da humanidade. É um Deus que tem o controle de tudo nas suas mãos, tá? Ele age de forma maravilhosa. Tá? Lembra dos caldeus? O livro de Abacuque vai mostrar que Deus usa os caldeus para corrigir Israel. Usa os caldeus para corrigir Israel, o reino do sul, Judá, né? Deus usa os caldeus. Caldeus veio como uma vassoura que Deus ia varrer, limpar. Tá? Deus usa os caldeus. Mas depois Deus trata com os caldeus. Tá? Lembra de Nabucodonosor, no livro de Daniel, que Deus fez ele se tornar como um animal comendo capim? É um Deus que intervém, tá? É um Deus que faz isso. Os próprios assírios, capítulo 17 do segundo livro de Reis, vamos ver que Deus usa os assírios para tratar com o reino do norte, o reino de Israel. É um Deus que intervém, tá? É um Deus que faz, ele usa as nações. Por quê? Porque ele é soberano, a terra é dele.
Salmo 24 vai dizer isso. Tá? Capítulo 45 do livro de Isaías vai mostrar Ciro, rei da Pérsia. Rei da Pérsia. Mas Isaías profetiza 200 anos antes de Ciro vir. E quando Ciro vem, ele vê as escrituras e vê que está falando dele. E ele foi chamado pelo nome 200 anos antes dele vir. E Deus vai falar, o Ciro, rei da Pérsia, ele é meu servo. Eu vou usar ele como meu servo. Então, é um Deus que ele intervém, tá, na história da civilização. Deus, ele faz da forma como ele quer. Deus nunca abandonou a humanidade. Tá? É bem verdade que nós precisamos entender que Deus tem a sua vontade soberana, vontade permissiva de Deus. Existem muitas situações que são frutos da queda lá atrás. A humanidade, o mundo está gemendo, tá? O mundo está gemendo, a natureza está gemendo, tá? O mundo está sofrendo, as enfermidades, a natureza sofrendo, tudo fruto da queda lá atrás, e que nós devemos passar por isso, porque Deus assim o quis, permitiu. Tá? Existem outras situações que nós colhemos o que nós plantamos, né? Nações que pagam preço terrível por conta das suas ações e atitudes pecaminosas que desagradam a Deus. Mas o fato é que Deus nunca abandonou a humanidade. Tá? E a prova de tudo isso é o quê? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou o seu filho a este mundo para resgatar a civilização, para resgatar a civilização humana, para poder, através do seu sangue, ele salvar o mundo. As civilizações que foram sendo criadas, abandonando a Deus, excluindo Deus, tirando Deus do centro. Civilizações inteiras foram criadas na idolatria, nos pecados do homossexualismo, no pecado da luxúria, civilizações que foram distanciadas de Deus, vivendo na idolatria. Jesus veio a este mundo, amou este mundo de tal maneira, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que ele entregou o seu filho para morrer na cruz, para que a humanidade, para resgatar, tá? Então Jesus veio para resgatar. Jesus é a única esperança para a civilização humana. Nós servimos a um Deus que ele deu condições ao homem para que a civilização crescesse. Ele mesmo disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Foi Deus quem quis que se formasse a civilização. Mas uma vez que o homem, no pecado, essa civilização foi sendo criada de forma distorcida, no pecado ou fora do pecado, a civilização ia ser criada, porque Deus assim o quis. O problema é que o homem trouxe maldição para si. O homem, ao pecar, ele recebeu a maldição sobre si. As civilizações foram sendo criadas de forma distorcidas à vontade de Deus. Mas Deus preservou uma promessa de restauração para a humanidade. E essa promessa, ela está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus em Cristo continue nos abençoando, nos dirigindo, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família, que seja uma família abençoada na presença de Deus. A paz do Senhor Jesus. Curta aí o canal do Pastor Divaldo, que Deus continue te abençoando.